que a gente tem que entender é que tudo isso é baseado em dados. Exatamente. Tudo isso é baseado em dados. Então, quanto mais dados a gente tem dos nossos usuários, quanto mais dados a gente tem dos nossos clientes, melhor vai ser nosso banco de dados e as soluções que a gente vai criar. Uma curiosidade sobre isso, Doug, é que ontem eu estava num cliente e eu estava projetando na televisão ali o Google Ads, né, as palavras-chave, enfim, e os acessos, as probabilidades de acesso àquelas palavras que a gente já sabe para formular uma campanha, né, e apresentando isso para o cliente. E, cara, geralmente as pessoas utilizam mais, clicam mais nos anúncios no smartphone. Boa. Né? E aí, cara, eu tava olhando o gráfico e eu comecei a ver que todos os gráficos daquele segmento, o desktop ganhava. Olha aí. E aí eu falei, cara, isso é uma curiosidade desse mercado, porque ele presta serviço para indústrias. Sim. Então a tomada de decisão do cara é dentro do escritório no desktop. Então são informações que a IA te traz sobre o mercado do cara que às vezes nem o próprio empreendedor ou empresário conhece e o gestor tem que ficar muito ligado nisso, né? Então é um exemplo bem prático sobre isso. Vamos aprofundar um pouquinho nessa parte dos dados aí, porque eu acho não. Quem acha não sabe, né? A gente sabe já que os dados são a base para isso. A gente até está falando inicialmente lá sobre como funciona o ChatGPT e as demais inteligências, e todas elas são baseadas em dados e informações. Ou seja, se não tiver da onde ela buscar o dado, ela ainda não tem capacidade de inventar ou de criar. O ChatGPT até faz algumas invenções aí de cases, mas é também baseadas em dados anteriores, tá? Agora, o que acontece? A maioria dos empresários, de pequenos empresários, pequenos negócios, que é a grande maioria, por exemplo, dos nossos clientes hoje, né, do nicho que a gente atende, são pessoas que não têm a prática de coletar os dados do usuário. Então, assim, o que tem no CRM? Quando tem CRM, o que tem no CRM? Nome, telefone e um e-mail que o cara não abre faz 10 anos. Entendeu? E talvez a data da primeira compra ou da última compra, né? O valor e tudo mais. Cara, normalmente não tem informações precisas, não tem informações detalhadas e não tem informações atualizadas. Aí tu vai dizer, mas eu subo essa lista lá vou fazer um lookalike, vou subir a lista de contatos lá pro Meta, né? Que é como a gente faz hoje públicos aí de semelhantes. Pô, os leads continuam vindo desqualificados. Sim, mas a tua base tá ruim, esse telefone teu cliente não tem mais há 5 anos. Entendeu? Tá completamente desatualizado. Então, de novo, aquela mesma história do prompt lá, que quanto mais qualidade tiver na pergunta, mais qualidade vai ter na resposta, a inteligência artificial se baseia em dados. Então, quanto melhor for os teus dados, melhor vão ser os resultados, tu vai conseguir mais personalização. Então, aqui a gente já vem daí para um segundo estágio, digamos assim, sobre a utilização da IA, que é coletar informações precisas, manter essas informações precisas e atualizadas para daí fornecer isso para a plataforma, né? Então, hoje eu não vejo outro mecanismo para utilizar isso a não ser de um CRM, né? Fazer um banco de dados realmente... Esse aqui é uma pequena... Eu não sei como utilizar a expressão para facilitar aqui, mas a questão é que não é guerra, é uma pequena luta diária que a gente tem, enfim, né? Não sei qual é a expressão utilizar, mas... Porque às vezes, cara, tu quer fazer algo mais personalizado para aquela empresa dentro daquele segmento. Porém, os dados não existem, cara. Não existe. Assim, e às vezes tu faz a planilha, tu envia planilhas para tentar facilitar a coleta de dados, e aí tu vê que passou uma semana, passou 15 dias, passou 30 dias, o cara tá 3 meses fazendo tráfego e ele não preenche os dados, entendeu? Então a gente tem os dados do gerenciador, a gente tem os dados do Google, a gente tem os dados das nossas fontes, mas a gente só vai conseguir personalizar com mais precisão se houver essa via de mão dupla, né? Então, cara, CRM é um sonho, né? Que tipo assim, cara, pode ser básico para muitos que estão assistindo, mas muitas empresas não têm CRM. Né? E quando tem uma planilha ali, um Google Sheets ali, aí tu vai ver, cara, foi atualizado dia 24 de novembro de 2023, aí tu, cara, mas como assim? Como essa pessoa se encontra dentro do negócio dela, né? Sim. Então fica a dica até aqui já para quem tá também pensando em começar no tráfego, né? Fazer tráfego para sua empresa, no caso, né? Não para os gestores, enfim, cara, já começa a coletar esses dados. Para quem tu vende? Quantas vendas de qual produto? Qual serviço? Qual ticket médio? Então são perguntas, cara, que a gente precisa ter em planilhas para depois tu chegar num gestor de tráfego, numa conversa muito mais maduro para fazer o teu negócio acontecer, né?
Esse foi um momento desabafo. Cara, é a nossa maior luta essa, né? Aí eu chego assim, às vezes, pra implementar num cliente, eu digo, cara, tá, eles não tem nada, vamos botar pelo menos um Google Sheets ali, uma planilha pra eles preencher, beleza. Aí chega nas reuniões, aí, assim, normalmente o gestor ali, né, o gerente da equipe, ele vai dizer, explica pra galera a importância deles preencher essa planilha, do porquê que tu precisa disso. Cara, eu sempre digo, não é eu que preciso disso. Na boa. Tá, pra mim é útil também, mas quem precisa disso é tu. É o vendedor que precisa desses dados, é a empresa que precisa desses dados, é o gestor que precisa desses dados. Se o gestor não tiver esses dados, se o vendedor não tiver esses dados, ele vai continuar tomando decisões baseadas em percepções. E aí vem o grande risco do que a gente vive hoje e que o digital ele tem resolvido isso em alguns nichos, mas ainda é um desafio para negócios e empresas de menor porte, né? Por quê? Porque é baseado na percepção. Mas o meu cliente sempre comprou assim. O meu produto só vende por indicação. O meu serviço só vende assim. Não, mas o meu cliente não gosta disso. O meu cliente não tá olhando para isso. Tá, daí ele tá baseando tudo na percepção dele sobre um punhado de pessoas. Mas não é a regra. A nossa percepção nunca vai conseguir contemplar a regra. A regra total, né? O geral. Ela vai ter algumas exceções, algum contexto. E normalmente a gente vai pegar essas exceções que estão mais alinhadas ao que a gente pensa também. Então, assim, tu fez 100 vendas no último trimestre aí. E aí tu tem que tomar uma decisão agora. Se tu não tem dados, o que tu faz? As últimas 5 foi assim, esse assado. Ou aquelas que mais despontam na tua cabeça foram assim, esse assado. Aí tu faz toma uma decisão baseada numa amostra de 5%, de 10%. E aí a gente erra. Então, assim, se a gente faz isso, a inteligência artificial também vai fazer isso, porque ela vai ter uma amostra errônea sobre os dados. Então, para a qualidade, para a gente conseguir utilizar essas ferramentas com mais clareza, a gente precisa de qualidade dos dados. Coletar esses dados de forma precisa. Cara, a gente já falou sobre os dados, então, né? A gente falou algumas outras características já para quem quer começar a utilizar aí. Mas, cara, um desafio que eu vejo também é que às vezes a IA ela te traz uma dependência excessiva. O cara vai de um extremo para o outro. Ele nunca utilizou a IA, só que ele começa a gostar tanto da coisa que aí ele começa a eliminar processos dentro da empresa dele e até deixar de consultar outros profissionais, né, experts no mercado, porque agora ele tem a IA. Né, cara, eu tenho a IA, agora eu quero usar isso aqui. Sim. Então, às vezes tu dava um telefonema para 2, 3 consultores, para um amigo, para um cara que te dá um conselho dentro do teu negócio, e agora tu tá confiando cegamente na IA, né, cara? Então isso é um desafio também, porque a gente pega gosto, a gente quer e a gente quer eliminar tempo, a gente quer otimizar o tempo e acaba ficando muito dependente, né, cara? Dependendo também do nível que tu quer começar a utilizar o custo, né? Então, tu pode começar a utilizar de graça, mas daqui a pouco tu quer subir um pouco o nível, tu vai ter um custo, tu vai ter já ali um investimento, como a gente estava falando inicial, né? E cara, basicamente, tá sempre pronto para se adaptar às mudanças. Porque tu vai começar a gostar de utilizar e daqui a pouco a ferramenta vai mudar um pouquinho. Boa. Né? Boa. Aconteceu muito isso comigo no começo do tráfego, né? Porque o cara tá aprendendo ali a ferramenta, tá começando a jogar o jogo legal, tá ganhando, né? Tá dando match, daqui a pouco mudou uma ferramenta, mudou outra. E aí tu começa a querer utilizar a ferramenta como ela era antes, mas ela já mudou. Por que ela mudou? Porque ela percebeu que agora tem um outro nível, né, para explorar. Então, cara, é estar aí adaptado às mudanças, né? Cara, esse é um tópico bizarramente necessário da gente falar mesmo. Porque isso é normal, né? Tem aquela frase do empreendedor que ele se apega ao produto. Muitas vezes o profissional e até o empresário também se apega à ferramenta, né? Tipo, a como a ferramenta funciona. E é o que você tá falando, cara. O Meta, desde que a gente começou a trabalhar, toda hora tá atualizando, toda hora tá mudando, o Instagram tá mudando, o Google tá mudando, as ferramentas são ferramentas, entendeu? Então, quando a gente entende o conceito, e por isso que a gente nunca vai ter o profissional, nunca vai ser descartado. Nunca vai ser descartável um profissional gestor de tráfego, um gestor de performance, um estrategista, um copywriter, um designer, um videomaker. Por quê? Porque esses caras dominam a ferramenta, dominam os recursos, entendeu? O Joso sempre usa um exemplo aqui, a gente sempre brinca quando a gente está conversando nos bastidores, ele fala, cara, pega a minha câmera aqui e eu vou pegar o teu telefone, vamos ver quem faz o melhor vídeo. Cara, e é isso, entendeu? Por quê? Porque são ferramentas, existe toda uma habilidade por trás também sobre como utilizar aquilo. Eu não vou conseguir ganhar dele num vídeo mesmo utilizando a câmera dele, né? Tem, às vezes, os clientes, quando eles querem brigar, me dá a câmera aqui que eu faço mesmo, né? Cara, vai lá então, aluga a câmera e... né? Vai lá e aluga uma Fórmula 1 e sai tentando competir num GP aí.
numa prova. Vai lá pra Interlagos e tenta competir com os caras. Não adianta, entendeu? É a ferramenta. Então, acho que esse ponto dessa adaptação, de entender que são recursos que podem mudar e que tu não pode ficar dependente, tu tem que entender os conceitos e ir além, eu acho que é um ponto bem bacana aí sobre esse ponto de desafio.